Fala, torcedor vascaíno! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Vibra Vascão, trazendo para vocês hoje aqui uma reportagem para a gente estar reagindo junto sobre esse jogo que vai acontecer no domingo. Vasco e Flamengo, mais um clássico chegando, né? Outro capítulo aí desse duelo que mexe com o peito vascaíno. Que acontece? O Vasco, né, infelizmente não vem acumulando bons resultados, mas a gente sabe que cada duelo, cada clássico é uma oportunidade para o Vasco mostrar aí um bom futebol, mostrar vontade, garra, que é o principal para a gente, e a partir daí a gente dá a volta por cima, né? A gente acompanhou aí o Vasco é, nas últimas semanas derrotando aí um grande rival também, que teoricamente tinha um time melhor. A gente conseguiu superá-lo, então acredito que é a mesma coisa no domingo. A gente tem que entrar com vontade, dar a volta por cima e sair de cabeça erguida, né, desse confronto. Vou soltar aí, rapaziada, essa reportagem para a gente estar reagindo junto, tá bom? No final eu trago mais notícia para vocês. Aqui um dos poucos pontos do Rio de Janeiro onde a arbitragem de Andrés Rojas foi aprovada, né? Mas o Vasco teve a semana inteira para treinamentos, já que não teve nenhum compromisso no meio de semana, visando esse clássico contra o Flamengo, um clássico difícil, visto que o Vasco não vence o maior rival desde 2023. São 11 jogos de invencibilidade do Flamengo sobre o Vasco e para isso Fernando Diniz tenta montar uma equipe diferente para esse clássico. Ele vai ter na zaga ali como novidade os dois reforços que já atuaram, já entraram em campo. Carlos Cuesta já fez até gol com a camisa do Vasco contra o Ceará, mas vão fazer a estreia como titulares nesse clássico, o Robert Renan e o Carlos Cuesta. Na lateral esquerda, Lucas Piton segue lesionado e para isso o Pumita Rodrigues deve ser mantido ali improvisado como titular na equipe do Vasco. Hugo Moura, que estava suspenso contra o Ceará, retorna para a equipe, mas no meio de campo, isso porque o Jair está fora da temporada e o Tietê segue lesionado também, aquela lesão que ele teve no jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil, está fora da equipe ainda por mais algumas semanas e o Hugo Moura deve atuar ali no meio de campo ao lado do Cauã Barros. Então a linha defensiva toda diferente para tentar parar o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. Mas Bruno, o adversário é muito difícil, é um clássico, o Vasco não vence o Flamengo, o retrospecto nos últimos jogos, nos últimos 30 jogos, é de apenas 2 vitórias do Vasco, então um retrospecto muito ruim, mas o Fernando Diniz também pensa muito na sequência, já que o time tem 2 jogos em São Januário, contra a Bahia e contra o Cruzeiro, e depois uma partida fora de casa contra o Palmeiras. Então são 4 times brigando ali pelo G4 e o Vasco vai ter essa dificuldade, já que está 1 ponto acima da zona de rebaixamento, tem que somar o máximo de pontos possíveis para sair dessa situação, amigo. A gente fez a tela outro dia aqui, mostrando os confrontos de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. A gente mirou na liderança e aí a Mari Pereira chamou a atenção. A gente mirou na liderança e acertamos no Vasco, porque o Vasco vai enfrentar todo mundo. Realmente não é uma sequência fácil para o Vasco. E ainda tem o Bahia, né, nessa história também. Bom, Berton, Grenal... Vitória, o Santos precisa muito da vitória. Agora eu vou polemizar. Putz, agora é difícil. Marcão Pocket Show agora, hein? Deixa pra depois. Ah, é? Quer começar? Cara, Vamos mostrar as informações antes? vamos lá, obrigado. Ó, o Flamengo, claro, mantém a vantagem na ponta. O Flamengo é líder do campeonato. De certa forma, afundar o rival talvez seja muito forte, né? Sim, Mas é verdade. Mas é um bom ponto, é um bom Afundar, ponto. o Vasco pode cair pra Série B de faltam novo. 15 rodadas ainda. Sim, mas você perde pro rival, o impacto é maior do que perder da Chapecoense. Mas afundar não Então, sei. eu sei que a Chapecoense não tá na Série A. Agora a produção põe embalar pra quinta. Não, Se o Dimas usar esse argumento, Não, no São Paulo tinha. eu vou embora. No São Paulo tinha. Não embalar. São Paulo tinha. Mas não era embalar, era... você não gostou do sinônimo, Da eu não moral, lembro agora, eu tenho memória ruim, ganhar mas... moral. É que embala. mas o, time, moral. o time que ganhou na ida embala. O time que perdeu na ida precisa de moral. É isso, Marcão. Boa. O Marcos é perfeito na língua portuguesa, cara. O Vasco É isso. luta contra o Z4. O Vasco não vence há 11 jogos, é isso? Nossa. Rapaz, E se não fosse só uma Jesus. vitória, ia ser coisa de 30, assim. Você lembra de cabeça a última? Foi no Carioca, foi um 2-0 na primeira fase. Naquela época que era ruim de assistir jogo do Carioca, que ninguém transmitia direito. Tá. Sim. Não mudou muito a situação. E Foi o 2022, Vasco dá um eu respiro. acho. Não só um respiro ao Diniz, dá um respiro ao próprio clube, né? Cara, eu acho que pra mim não tem dúvida que é o Vasco. Que quem precisa mais da... Gente, a gente O Flamengo tá peraí. brigando pelo título. Não, mas... O Vasco não vai cair. O Vasco não vai cair. Mas o Flamengo vai entrar com a mentalidade do jogo de semana que vem. Não, o Flamengo precisa ser campeão brasileiro. Mas
ele tem elenco. O mesmo argumento que eu usei pra votar no Palmeiras, se fosse Palmeiras e São Paulo, eu tô usando pra votar no Não Flamengo. é quem, a pergunta é, não é quem vai dar mais prioridade ao jogo, e sim quem precisa mais da vitória. Eu O Vasco acho que o perdeu o Vasco- jogo de 10-0, não cai. Eu vou dar. que Se o Flamengo isso? perder o jogo de 10-0, talvez Eu não seja acho o que- Flamengo. O Não, Marcos Felipe. tem razão. O Marcos tem razão, eu vou falar um negócio. O Flamengo tá É jogando o lado de lá contra o lado de Eu vou dar uma cá. comparação simples pra concordar com o Marcos. O Palmeiras não perde nenhum jogo no Campeonato Brasileiro desde que voltou do Mundial de Clubes e não consegue passar o Flamengo, tá? Não consegue passar o Flamengo. A briga Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, o Cruzeiro tá na briga, a gente não pode tirar, ela é tão surreal de nível alto, de pontuação, se até comparar com os outros anos, é uma pontuação mais alta, que qualquer deslize pode custar muito caro lá no fundo. O Vasco, o jogo com o Flamengo, hoje, ele é um jogo que o Vasco tem que chegar antes do campeonato e riscar. Ele não tem time pra ganhar do Flamengo. Agora, o Flamengo, tem ganhado. o Flamengo não pode perder ponto pra um time que o Vasco tem que riscar, entendeu? Porque a briga pelo título, ela é tão... Até com ela o é- time B, por exemplo, ela é né? tão no limite que o Palmeiras não perde nenhum jogo desde que voltou da Copa do Mundo e não consegue passar o Flamengo. O fator clássico É mais existe. importante pro Flamengo. Mas você acha que o Flamengo vai dar prioridade pra esse jogo? Eu acho Como tem dado no que o Brasileiro. Flamengo não vai E até priorizar porque jogo. tem time. Essa que é a Exato. questão. Tem Até elenco. porque tem time Ele vai pra priorizar isso. os dois. Vai Ele mudar. não tem vai como jogar o Emerson priorizar. Royal, vai jogar... O Alexandre a gente não sabe se volta, mas talvez jogue o Vinha, sai de Danilo Sim. titular. Às É vezes- mudança Bruno Henrique, pontual exato, por Bruno questão Henrique física, joga, Luiz não por Araújo. prioridade de campeonato. Cara, O tem o Flamengo Alacian. tem elenco pra fazer isso. Tem, né? tem. Eu não acho, na verdade eu tenho certeza, o Flamengo deixou muito claro desde que o BAP assumiu que o Campeonato Brasileiro é prioridade. E não é que é prioridade em relação à Libertadores. Sim. A Libertadores sempre é prioridade também. E sempre foi e vai continuar sendo. É prioridade em relação à Copa do Brasil. Sim. Então, o Flamengo hoje disputa as duas prioridades da temporada dele. Ponto final. Então, o Flamengo vai mudar alguma posição por questão física, fisiológica, não por questão técnica de campeonato. E ele tá certíssimo. O Campeonato Brasileiro tem que ser prioridade do Flamengo sempre. Não, eu entendo, mas eu acho que, no meu ponto, o Vasco precisa mais da vitória, porque como a gente tem os pontos ali, ele tá brigando contra o Z4, tem 4 times ali que estão perigando demais, são times grandes, Grêmio, O que você Vasco, acha mais Atlético- provável? O Vasco cair perdendo o Clássico ou o Flamengo perder o Brasileiro perdendo o Clássico? É o Flamengo. É o Flamengo. Eu concordar. O Mas Vasco assim, tem eu não tenho ganhado- a certeza que o Marcão tem, por exemplo, que o Vasco não vai cair. Não, O Vasco vai entrar, o Vasco vai entrar cair. desesperado no jogo. Não, Então eu eu não acho tenho- que os olha- pontos são fundamentais. Eu não tenho certeza que não vai Bota- cair. bota os mas eu pontos, acho Rapidinho, Depois mais... daquele Vitória e Juventude no Barradão, ficou difícil, né? Ficou difícil para os chamados gente. 12 grandes entrarem na zona do rebaixamento. assim, Eu cara. entendi o ponto, mas pra mim o Vasco precisa. Eu não Ó, tenho certeza vamos que o seguir. Vasco não vai cair, tá? Mas eu acho que é mais provável o Flamengo perder o campeonato se tropeça pro Vasco Concordo do que o que o Vasco contrário. cair, O sim, campeonato concordo. do Vasco é ganhar do Juventude, tem ganhado do Sport, ele tem mas- ganhado do Santos. Mas também que não ele tá ganha- ganhando. Do do Santos ele ganhou. É, do Santos. É, do Santos ganhou. Vamos lá então para as infos de O jogo aí. Grêmio e Inter. Torcedor Cruz Maltino, então tá aí, esse foi o vídeo que eu trouxe pra gente reagir junto, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês aí, né, inscrevam-se no canal, a gente tem notícias diárias do Vasco aqui, a gente traz pré-jogo, pós-jogo, trazemos aí polêmicas, arbitragem, tudo que você precisa saber do Vascão, você encontra aqui. Como disse anteriormente, né, no final vou trazer aqui também uma tabela atualizada pra gente estar avaliando, né, o G4 ali é formado por Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol, antes da rodada começar. Vascão tá ali na 15ª posição com 23 pontos, mas a gente sabe que a gente conseguir esses 3 pontos contra o Flamengo no domingo, a gente vai a 26. O Grêmio tem um Grenal pela frente e não é favorito, o jogo fora de casa, então a gente pode aspirar essa vaga do Grêmio e também o Atlético Mineiro, que vai no Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. Também outro jogo muito difícil, então acredito que o Vasco fazendo seu papel, entrando ali e conseguindo essa vitória, vai ser muito importante para a gente estar escalando na tabela, né? Ganhando 2 posições e ficando numa zona mais confortável. Rapaziada, é isso, né? Espero mais uma vez que vocês tenham gostado do vídeo. Gostando, dê o like para ajudar a gente. Inscreva-se no canal para acompanhar tudo do Vascão. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!